dia, mais uma vez sejam todos bem-vindos a este nosso canal de Pequenos Estudos Espíritas. Hoje nós vamos falar sobre a pré-existência da alma, para darmos continuidade à questão sobre reencarnação na Bíblia, onde nós vamos esmiuçar esse assunto até o final. Mas antes, eu quero pedir a todos vocês, principalmente aos novos do canal, que não se esqueçam de se inscrever, meus irmãos. Se inscrevam, apertem o botão de inscrito, apertem aquela tecla todas, deem like, compartilhem, comentem. E mais uma vez, para os irmãos novos, até de outras religiões, eu digo, todos os comentários são sempre bem-vindos, desde que respeitosos, né? Nós falamos em um vídeo anterior sobre essa questão da reencarnação da alma, sobre a volta de Elias. E dissemos que Elias voltou como João Batista, né? Então, quer dizer, daquele estudo, eu peço a todos vocês que vejam esse vídeo, é muito interessante, para depois chegar a essas conclusões aqui sobre a questão dessa pré-existência da alma, que é como se fosse também uma conclusão final sobre o estudo de Nicodemos e Jesus. Muito bom. Então, sobre aquele vídeo, sobre a volta de Elias, então vamos tecer as seguintes considerações. Vejam bem, todos nós sabemos que a doutrina espírita nos ensina claramente que o espírito caminha na Terra e em outros planetas, em outros mundos, por muitos e muitos anos, até que ele se depure por completo. Nesse eterno caminhar aí, até a depuração completa para estar ao lado de Deus, ele comete erros, comete acertos, e essa balança divina vai só pesando tudo isso aí, e com certeza ele não sai do planeta que está enquanto não paga o último ceitil. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós já sabemos disso. Então foi o que aconteceu com Elias, né? Primeiro nós vamos falar sobre a profecia de Malaquias, como uma conclusão final. A confirmação da profecia de Malaquias, segundo a qual Elias voltaria à terra antes do Messias, evidentemente em outro corpo, com outro nome, em outra época, ou seja, em outra existência. Como poderia ele, a não ser assim, exercer sua tarefa de precursor entre os homens e preparar os caminhos daquele que também tomaria um corpo, isto é, viria para o seu templo. Templo é o corpo. Aquele ser de elevadíssima envergadura espiritual viria para a terra, para o seu templo, tomaria um corpo aqui. E João Batista, ou seja, o Elias, viria no seu tempo certo para preparar os caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Elias também tomou um templo que dessa forma passou a se chamar, na época de Jesus, João Batista. Isso é simples, isso é definitivo, pelo menos até o momento, consoante com tudo que está na Bíblia, não há como negar. É a Bíblia que não o diz, e a doutrina espírita, que tem o seu aspecto religião, aceita plenamente e dá mais explicações que vêm dos espíritos superiores inspirados por Deus. Então nós estamos vendo aí. Agora, por que João Batista teve que vir? Ou melhor, por que Elias teve de vir? Nós sabemos, já falamos lá no vídeo anterior, sobre toda aquela batalha de Elias contra o pessoal de Baal. Depois teve um célebre desafio lá que os sacerdotes de Baal não soube cumprir. Isso está lá em Reis, 1 Reis, capítulo 18. O que nosso irmão Elias fez? Ele pegou todos aqueles pobres coitados, desceu com eles para um lugar chamado Quixon, a torrente de Quixon, e ali matou todo mundo. Ou seja, no seu afã de preservar, enfiar de qualquer forma na cabeça das pessoas que não estavam preparadas a doutrina do Deus único, nosso Pai que está no céu, o nosso amigo Elias cometeu esses excessos aqui. Ou seja, ele não veio para isso, né? Essa é mais uma conclusão. Então, quer dizer, o que aconteceu com Elias? Quando ele foi arrebatado, lá na Bíblia fala que ele foi arrebatado, e arrebatado ou não, o que eu considero um privilégio, né? Arrebatado ou não. Se foi realmente dessa forma que ilustram hoje, que veio um carro de fogo e o carregou para os céus, foi um privilégio muito grande. Mas ele levava consigo essa marca.
E ele não tinha que ter assassinado aqueles pobres, coitados, profetas de Baal. Idólatras ou não, eles não conheciam Deus, mas ele os matou. Então diz assim, a informação que o espírito de Elias era o mesmo que animara o povo João Batista, vírgula, recentemente executado por ordem de Herodes, e não um novo espírito criado para o corpo destes. Ou seja, lá na Bíblia não fala que Deus criou um espírito, iria colocar na terra um espírito novo, que iria se chamar João Batista aqui na terra, como precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala exatamente o contrário, um ser de muita elevação. João Batista e Elias tinham muita elevação nos céus, certo? Porém, ainda tinha algumas coisas, ainda carregava sobre si aquela mácula do assassinato de todos aqueles sacerdotes. E isso não foi autorizado por Deus. Esse mesmo João, conforme Jesus declara em outra passagem, é espírito de elevada condição, embora no reino dos céus fosse ainda um dos menores. Olha bem, o grande Elias, grande profeta do passado, tinha uma elevação grandiosa, tinha muitos créditos, vamos dizer, mas ainda no céu, ainda era um dos menores, e com certeza a morte de todos aqueles sacerdotes baalistas que ele matou, aqueles sacerdotes do deus Baal, daquela rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, né? Também eram filhos de Deus, e não cabia a ele matá-los. Então, por isso, no céu, ele ainda estava nessa condição como um dos menores, embora o reino do céu fosse ainda um dos menores. Isso porque, a despeito de sua grandeza espiritual, João Batista, ou seja, Elias, agora João Batista, no passado Elias, ainda trazia certos compromissos kármicos em aberto, como Elias mandara degolar implacavelmente os sacerdotes de Baal, no dramático desafio narrado em 1 Reis, capítulo 18. Disse-lhes Elias, agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos, Elias fez-los descer a torrente de Quixon, e ali matou todo mundo, ou seja, acabou com a vida de todos eles. E isto definitivamente não foi ordem de Deus. A única coisa que é certa, meus irmãos, de Deus para todos nós, é que nós vamos progredir, nós vamos evoluir, quer queiramos, quer não. Agora, como será feita essa jornada evolutiva, é por nossa conta. Tudo que fizermos, tudo que acertarmos 100%, está acreditado no reino dos céus. E tudo que errarmos, por menor que seja, um centiozinho, também está lá anotado. Então, enquanto a gente não conseguir chegar nesse ponto de depuração plena, não precisamos pensar, vou morrer agora porque frequento o centro espírita, porque frequenta a religião evangélica, a ABCD, ou a igreja católica. Não penseis vós que irão para o céu. Porque a jornada até chegar a Deus é muito longa. E nós somos imperfeitos por demais ainda. Você vê, Elias, um homem de grande elevação espiritual, no céu ainda era um dos menores. Né? E depois outra conclusão também do estudo do célebre diálogo de Jesus com Nicodemos, é isso aqui, ó. A aceitação tácita, pelo menos pelos três que acompanharam Jesus, a cena da transfiguração: Pedro, Tiago e João, da doutrina das vidas sucessivas. Eles aceitaram ali, eles entenderam que a vida, na verdade, a vida é uma só, né? Só que ora eu estou aqui, ora eu estou fora desse corpo. É só uma vida, vidas sucessivas. Por quê? Por diversas vezes eu vou estar aqui, enquanto os corpos forem necessários. Só que esqueçam essa maluquice que dizem por aí, eu vou entrar no corpo de A, B, C, D. Não, pela última vez, não quero mais falar sobre isso. Não, você não entra no corpo de ninguém. Você desencarna e algum tempo, em algum lugar, por ordem de Deus, você reencarna. Alguma mulher vai ser sua mãe, vai gerar um corpo para você, e da barriga dela, e ali você vai nascer de novo, com outra aparência, com tudo diferente, esquecido de tudo, para você aferir o que sobrou em você de sentimento verdadeiro, de purificação de você como espírito. Eu falo você, mas de mim, de todos nós como espíritos, né?
espíritos eternos que somos, da doutrina das vidas sucessivas ou do renascimento, pois os discípulos não questionaram o mestre, nem se mostraram perplexos, como Nicodemos, ante a informação de que Elias voltara como João Batista. Isso nos leva a observar que a interpretação literal dos textos por parte dos doutores mais autorizados da lei era praticamente unânime. Por quê? Ninguém estava interessado em buscar o sentido mais profundo dos escritos. Para Nicodemos, fariseu, doutor da lei e membro do Sinédrio, nascer de novo seria tão absurdo quanto um velho entrar novamente no ventre de sua mãe. Então, meus irmãos, quando, pois, Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele lhes havia dito, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. O que foi que Jesus disse, meus irmãos? Eu deixei para o final para fazer essa pergunta, assim, inverti aqui. Quando ele lá no templo mandou destruir esse templo e eu o construirei em 3 dias. Disseram para ele, esse templo foi construído em 46 anos e tu vai reconstruir em 3 dias? Não sabiam eles que Jesus falava do templo, do seu corpo. Ele seria morto e ressuscitaria. Com certeza não é aquele corpo carnal, não. Isso aí é para outros estudos. Eu quero de imediato, antes de terminar, dar os créditos aqui desses nossos estudos ao nosso irmão Hermínio Miranda, que compilou esse livro, um grande espírito, um grande estudioso, porém ele faz uma ressalva aqui, que esse estudo não é todo dele. Na verdade, esse estudo é um irmão dele, um outro espírito chamado Orlando Cardoso Bessa, que fez todo o estudo básico, mas esse cidadão não quis ele mesmo publicar, passou para nosso irmão Hermínio Miranda, que cuidou da publicação. Mais uma vez, meus irmãos, agradeço a todos vocês, peço a Deus que vos abençoe, a vocês e a seus familiares. Mais uma vez, fiquem com Deus.